Boa tarde. Agora, nós temos aqui a presença do professor Fernando da Rocha Pérez, professor emérito da Universidade Federal da Bahia, membro da Academia Baiana de Letras, Academia de Letras da Bahia, não é isso, professor? É. E o professor é um grande especialista na obra de Gregório de Matos Guerra, nosso conhecido Boca de Inferno, não é isso? E ele, além de uma vida acadêmica rica, é autor dessa biografia literária do Gregório de Matos Guerra, em segunda edição, bastante elogiada por nomes como Antônio Wais, Afrânio Coutinho, Silvia La Regina. Gregório de Matos e Guerra, uma revisão biográfica. Professor Fernando da Rocha Pérez. Eu vou passar a palavra ao professor, que vai iniciar, então, a sua digressão sobre Gregório de Matos. Boa tarde. Vida Bahia. A convite de Teresa Nazar para falar sobre Gregório de Matos em verdade, um prêmio, não da loteria esportiva, mas da loteria psicanalítica. Porque, em verdade, eu me sinto ou não me sinto à vontade para estar aqui nessa mesa falando para um auditório de psicanalistas. Me sinto à vontade porque sou o marido da psicanalista, que está sentadinha ali, e chama-se Urânia. Uma vez, em Buenos Aires, eu tive a honra de fundar uma associação internacional de maridos de psicanalistas. E fui eleito presidente desta associação. Lá, então, naquela oportunidade, ao final do congresso, do encontro de psicanalistas, eu fui logo destituído, como é o hábito nas sociedades psicanalíticas. Eleito e, ao final, destituído, e elegeram outro. O título ficou lá em Buenos Aires, porque Buenos Aires é muito absorvente, né? Então, eles, com a psicanálise, são muito ciosos de enfrentar os brasileiros. Por isso mesmo, o Bate está ali sentada, representando Buenos Aires. Bem, depois dessa breve introdução relaxante, né? Eu quero apresentar a vocês este poeta, principalmente para aqueles que não tiveram a oportunidade de ler o texto gregoriano. Evidentemente que ele perpassa nos cursos de literatura brasileira, apesar de ter sido posto de lado por Antônio Cândido, o grande Antônio Cândido, como alguém que não formou a literatura brasileira. Se vocês lerem o livro de Antônio Cândido, A Formação da Literatura Brasileira, Gregório não está lá. Estão os mineiros. Antônio Cândido ignora os baianos, ignorou Botelho de Oliveira, ignorou Gregório de Matos, talvez por não considerá-los baianos nem brasileiros. Eram mazombos, os portugueses, filhos de portugueses nascidos no Brasil, patrícios nossos, evidentemente, eram considerados de mazombos. Uma
denominação dada por um holandês, o Margrave, que andou interessado nas etnias do Brasil no século XVII. Então, criou esse termo para denominar jovens, rapazes de mazumbos. As mulheres, naquele tempo, não tinham nem direito a ter apelidos. Bem, então, o nosso poeta, Gregório de Matos, pela cronologia que vocês têm, está datado para 1636, o seu nascimento, e 1695, a sua morte. Não na Bahia, mas em Recife. Este poeta é um poeta absurdamente cáustico, por isso é que eu resolvi dar este título inumano, chamando ele autor de poemas devoradores. E, no fundo, os irmãos Campos, principalmente Haroldo, considerava ele um antecipador do movimento antropofágico. Tal a rispidez com que ele tratava os temas na sua sátira, na sua poesia fecenina, na sua poesia erótica. É evidente que nós não vamos ter tempo aqui de puxar o cordel das obscenidades que Gregório trata com a sua poesia, muito sutilmente, mas muito virilmente e violentamente. Ele vai trabalhar na sua poesia, não só na poesia satírica, erótica, fecenina, mas também na poesia lírica, na poesia amorosa e na poesia sacra, com aquela coisa do barroco, a consciência dos opostos, sagrado, profano, principalmente essa tônica, essa antinomia entre o sagrado e o profano que ele vai trabalhar muito bem nos seus poemas. E para inserir mais ou menos Gregório na sua condição de mazombo, é importante dizer também que ele foi alguém que nasceu inserido na condição, no lugar, na linhagem de um dos donos do poder, naquela famosa terminologia de Raimundo Faoro. Dentro de uma sociedade escravagista, colonial, da cidade de Salvador, Gregório pertencia a uma família muito importante, tanto que um parente dele do século XVIII foi considerado pelo Hasselwood de o Leviatã financeiro da Bahia. É o primeiro grande judeu que organiza, ou um grande unhate, como ele chamava. Os judeus ele chamava de unhates, aqueles que metiam a unha na carne do sujeito que tomava dinheiro emprestado na mão deles. Bem, mas também, além disto, a família dele é uma família extremamente poderosa. O pai dele e o avô dele chegaram ao Brasil 10 anos antes dele ter nascido. Chegaram ao Brasil em 1626 e se instalaram na capital do Brasil. Nós éramos, naquela oportunidade, a cabeça do Brasil. Éramos considerados a cabeça do Brasil, a cabeça
pensante do Brasil. Fomos destituídos quando a capital veio para o Rio de Janeiro. Então, nós perdemos a cabeça, nos decapitaram. A cabeça veio para o Rio de Janeiro. Bem, mas era na Bahia que conviviam com Gregório, quando ele já está por lá adulto, o padre Antônio Vieira, nada mais do que o imperador da língua portuguesa. Era amigo de Gregório de Matos e Guerra. Basta dizer isto. Ou Botelho de Oliveira, um grande poeta também, mas um poeta bem comportado. Gregório foi um jovem e um adulto muito mal comportado. Bem, nesta cronologia aí, eu vou perpassar algumas datas significativas. Ele vai estudar com os jesuítas em 1642, vai estudar por 8 anos com os jesuítas, onde ele aprende os lastros da cultura luso, que se afirmava no mundo de expressão portuguesa, onde o português chegou, levou a sua cultura. E no Brasil também. Quem levou? Os jesuítas. De um modo geral, foram eles os portadores, os porta-vozes da cultura portuguesa no Brasil. Ele estuda 8 anos com os jesuítas, vai para Portugal estudar com os jesuítas na Universidade de Coimbra, porque os jesuítas dominavam não só o ensino rudimentar, o ensino secundário, digamos assim, o ensino preparatório, como também dominava a ordem inaciana, os estudos superiores. Gregório vai para Coimbra em 1652 e passa 8 anos na Universidade de Coimbra e sai lá graduado em Direito Canônico, que era uma porta aberta para ele ser ou juiz do cível ou padre, sem ter cursado seminário algum. Sem ter cursado seminário algum. Estudava-se direito canônico e podia-se, em determinado momento, receber a tonsura e virar padre. Que foi o que aconteceu com ele. Que foi o que aconteceu com ele. É porque eu raspei meu cabelo há pouco tempo, eu brinquei com a Emília que eu recebi a tonsura. Ah, é? Mas você recebeu a pescoçura. A pescoçura. Recebeu a pescoçura. Rasparam-lhe o pescoço. Foi. Bem, então, ele se forma em cânones, ele é tudo assim acelerado, se forma em 61, casa em 61, com muita habilidade. Ele casa com quem? Com a filha de um desembargador, com um homem poderosíssimo, um Saraiva de Carvalho, que estava lá esperando ele para se casar. Bem, e aí então ele assenta-se na magistratura para ser juiz. O rei D. João IV, não me lembro que juiz foi. Curioso, uma falha que vocês vão me perdoar, claro, né? Porque eu me esqueci que diabo de rei foi esse que nomeou Gregório para ser juiz de fora em Alcácer do Sal, uma cidade que ficava longe de Lisboa hoje, mas está pertíssimo de Lisboa, e eu recomendo vocês, se forem a Portugal, conhecerem esta agradável cidade que fica às margens do rio Sado. E é uma cidade que produz um vinho muito bom. Bem, e a culinária não precisa. Alcácer do Sal.
Alcácer do Sal. Alcácer do Sal. Bem, ele vai ser juiz de fora, mas, para ser juiz, o sujeito tinha que ter uma habilitação de gênero, o que não é o caso desse rapaz. Ele foi tonsurado, mas não foram investigar a etnia para saber se ele era filho de negro, se ele era filho de judeu, se ele era sodomita, coisas desse tipo, para poder chegar à condição de juiz. Era uma coisa... bastava ter um diploma e ter esta habilitação de gênero, que era um processo que se fazia sistematicamente. E eles também queriam saber se o sujeito era judeu ou não, porque se fosse judeu, não ia ser juiz. Muitos driblaram isto, evidentemente, e os judeus de famílias muito ricas driblaram estas coisas e conseguiram tudo. Gregório... Seria o rei Afonso VI, professor? Pronto, o rei Afonso VI. Muito obrigado. Foi um lapso. O rei Afonso VI é da dinastia dos Bragança. Depois é que vem Dom João IV, retomando a dinastia dos Braganças, que o Dom Sebastião jogou embaixo do tapete, morrendo lá em Alcácer Quibir. Bem, então, ele depois vai ser juiz do cível, mas agora em Lisboa. Vejam que a carreira dele foi uma coisa espetacular. Ele, nomeado em 63, em 71 ele já estava em Lisboa como juiz e como procurador da Bahia, procurador da cidade do Salvador, na Bahia, para representar a cidade do Salvador e os interesses dos plantadores de cana, de fumo e que vendiam as miçangas, o pau-brasil, e etc., etc., e que eram os comerciantes de negros. Ele, lá nas cortes, era uma espécie de procurador, não com os poderes do Janot, evidentemente, mas os abençoados poderes do Janot. Bem, ele vai ser destituído da Procuradoria em 74, exatamente porque não favoreceu os interesses da classe dominante do período colonial na Bahia. Bem, e friso na Bahia, naquela época, porque hoje ainda tem uma classe dominante lá em Salvador. Bem, mas esses achados, eu fui atrás destes achados, porque a biografia do Gregório, depois nós vamos falar nisso, a biografia oficial do Gregório é muito falha. Então, eu fui às fontes primárias, às fontes de arquivo da Torre do Tombo, na Biblioteca Nacional, no Arquivo de Évora, no Arquivo do Porto, no Arquivo Ultramarino, e por aí lá vai. Isso no período de Salazar. Eu estive lá no período de Salazar e me lembro como se fosse hoje. Quando eu cheguei como bolseiro, me disseram, agora o senhor tem que ir ali na PIDE para dizer e assinar um documento que não é comunista. Eu digo, minha Nossa Senhora, que chatice, eu com tantos amigos comunistas no Brasil, vou ter que fazer isso. Aí conversei com minha mulher, ela disse, vai, assine. Eu fui e assinei. Então, nos arquivos de Portugal, tem um documento eu dizendo que não era comunista. Não era mesmo, mas tinha muitos amigos comunistas. Eu flertava com o Partido Comunista. Bem, então, aí é que ele vai, destituído da Procuradoria. Ele vai ter uma filha natural. Essa foi a grande descoberta que eu fiz, porque encontrei uma Francisca, filha natural, que ele casou. Ele não casou, ele dormiu com uma tricana, provavelmente, não é? E teve uma filha com uma mulher do povo, aquilo que hoje a gente chamaria em Portugal de mulher a dias. Então, ele dormiu com ela e fez-lhe uma filha.
e teve a hombridade de batizá-la e registrá-la. Bem, e ela ficou por lá, em Portugal. Eu não sei se ele deu importância a essa menina. Lourença Francisca, veja que nome bonito. Quem ousa botar o nome de uma menina de Lourença Francisca? Um nome pesado. Bem, ele aí, em viúva daquela Saraiva de Carvalho, que se chamava Micaela, em 1678. Não se sabe nada da vida conjugal deste senhor, se Lourença Francisca sofreu ou não nas noites com o poeta Gregório de Matos e Guerra. Bem, em verdade, ele, viúvo, vai pleitear um cargo na Bahia e mandam ele para cá, para o Brasil. Ele vem para ser desembargador da relação eclesiástica, que para exercer esse cargo ele tinha que ser tonsurado. Então ele virou padre de uma hora para outra. Veio em 1682 como padre e assume esse cargo. E acumula, veja, a acumulação é desde aquele tempo, o cargo de desembargador com a de tesoureiro-mor da Igreja da Sé. Então ele metia a mão, ele tomava conta do dinheiro da arquidiocese. O dinheiro devia ser pesado, né? Bem, então, não tem notícia dele envolvido com problemas dessa natureza. Ele fica como desembargador da relação eclesiástica 1 ano, porque chega um outro arcebispo, assume o cargo e diz: o senhor vai ter que vestir batina e não vai poder ficar aí com as mulatas, as pretas, como o senhor fica na godaça com elas, não. O senhor vai ter que ser um desembargador sério. Ele aí destitui-se, pede demissão. Mas pede demissão. Não quero ficar nesse cargo, não. Aí resolve ir para o Recôncavo, um lugar de grandes proprietários rurais, todos amigos da família. E lá ele fica, no Recôncavo, onde grande parte da poesia dele está assentada nas experiências que ele tem no Recôncavo baiano. Aqui nós temos o Recôncavo da Baía de Guanabara, né? Bem, e lá nós temos o Recôncavo baiano, que fica com o Rio Paraguaçu. Bem, aí então ele casa com uma mulher chamada Maria de Povoás. Pouco se sabe. Ele parece, eu nem coloquei aqui, que tem um filho com ela chamado Gonçalo. Em 1691, ele é admitido na Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Só pessoas muito benquistas é que faziam parte das Santas Casas. Hoje a Santa Casa é aquela dona Santa Casa que a Rainha Leonor quis fundar. Hoje é realmente uma grande coisa na sociedade brasileira, a Santa Casa, ou as Santas Casas. Bem, aí então ele começa desempregado, né? Desempregado, ele começa a viver as delícias da Bahia, comendo aqueles acarajés maravilhosos e falando mal de todo mundo, como vocês vão ter a oportunidade de ouvir daqui a pouco. Então, ele vai, por ter falado mal dos governadores, um deles, Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, e filhos, se articulam e conseguem prender Gregório e mandá-lo para a África, para Luanda, onde ele vai, mas fica pouco tempo, porque, no fundo, esse momento dele é um momento enorme de mau caratismo. Ele chega lá como um letrado baiano, claro, perseguido pelo governador daqui, que disse: não quero esse sujeito mais na Bahia.
ele não vem mais para cá. Fica com ele aí. Aí ele fica lá e, de repente, tem uma rebelião de militares. Mal ele chega, os militares começam a brigar por causa do dinheiro, por causa do salário. Trocam a moeda padrão, que era um pedaço de pano chamado jimbo. Jimbo era um pedaço de pano que era dinheiro. Trocam por um dinheiro mulato, que, como ele vai dizer num poema, dinheiro mulato era a moeda de cobre. E aí os militares se rebelam, porque com o cobre vão ganhar menos do que com o jimbo. Naquele tempo não tinha inflação, mas tinha essas gimbadas, que davam as gimbadas e tiravam o jimbo do sujeito. Aqui confiscaram as poupanças. Bem, aí ele se envolve nesta rebelião de militares para aconselhar os dois lados, aconselhar o governador e aconselhar os militares. Resultado, aconselha mal os militares, prendem os militares, matam os militares e, como prêmio, ele consegue, com um outro governador da Bahia, Dom João de Alencastro, vir para o Brasil, mas não para a Bahia. Os ossos de Gregório ficam em Recife, porque ele vem para Recife e morre em Recife, numa igreja que foi demolida. Ele estava enterrado ali, enterrado está debaixo de camadas asfálticas. Enfim, bem, esta, em verdade, é a vida deste homem ilustríssimo, que hoje eu tenho a oportunidade de trazer aqui. Bem, o poeta não publicou livro em vida, não publicou. A poesia dele ficou toda em códices apógrafos, ou seja, códices copiados por outras pessoas, não por ele. Códices que a nobreza rural ou nobreza verdadeira tinha, com poemas, e principalmente poemas eróticos, feiceninos, etc., etc., para gáudio daqueles que podiam pagar alguém para copiar poemas de Gregório e de outros grandes poetas portugueses, como o Capitão Bonina, esse principalmente. Bem, então, a obra dele ficou sem ter nenhuma publicação, guardada em algumas dezenas de códices. A nossa Biblioteca Nacional aqui tem vários. A de Lisboa também tem, a do Porto tem, a de Évora tem, e particulares ainda possuem códices em bibliotecas pessoais. Bem, então, este poeta renasce para a nossa cultura, já agora nossa, porque ele renasce em 1850. O Brasil já estava independente, eu posso dizer nossa no sentido de cultura brasileira. Mas ele é tanto brasileiro quanto português. Tanto que a antologia mais importante que eu conheço da literatura portuguesa, feita por uma mulher chamada Natália Correia, uma mulher terrível, uma mulher sedutoríssima e terrível, que publicou um livro, uma antologia com os poemas eróticos e os poemas grotescos de Gregório de Matos e Guerra. E, por isto mesmo, ela foi perseguida pelos homens do Salazar. Foi perseguida. Eu conheci esta... Vocês não estão me ouvindo, não? Mas é que da gravação, acho que está começando. Ah, está gravando. Que coisa boa, ótimo. E, às vezes, você se afasta.
Mas você pode se mexer agora. Tudo bem, é que eu gosto de me mexer, eu sou um pouco teatral. Então, em 1685, um brasileiro, mas com um nome esquisito, Francisco Adolfo Varnagen, resolve publicar uma coisa que tem um título muito bonito, Florilégio da Poesia Brasileira. Uma antologia, ele resolveu chamar de Florilégio, que nome muito bonito. As Flores da Poesia Brasileira. E lá ele meteu o Gregório de Matos, 30 e poucos poemas do Gregório de Matos. Aí é que Gregório renasce, aquele fantasma renasce para a nossa cultura brasileira. E aí começam a surgir textos, artigos e observações sobre Gregório. Surge o apelido dele, mais ou menos nessa época, no século XIX, ele passa a ser chamado o Boca do Inferno, o sujeito que tinha uma boca horrorosa e falava mal de todo mundo. Então, depois dessa edição do Varnagen, vem a edição de Afrânio Peixoto, que é entre 1923 e 1933, em 6 volumes da Academia Brasileira de Letras. Esta é uma edição, hoje, raríssima, essa do Afrânio. E uma edição que comete o pecado brutal de ter censurado o poeta. Ou seja, onde tinha uma palavra assim, puta, ele botava 3 pontinhos. E quem quisesse que adivinhasse a rima. E por aí, Afrânio, na minha opinião, se perdeu, mas ele era membro da Academia Brasileira de Letras, não podia se comprometer com os colegas, né? Figuras ilustríssimas. Bem, naquela época, imagine hoje. Bem. Mas surge mais adiante, agora já em 1968, em 7 volumes, uma edição feita por James Amado, o irmão do Jorge Amado, que publica essa edição em 7 volumes e não expurga nada, publica toda a patifaria que o Gregório escreveu. Não é? Então, aí ele vai se tornar mais popular, apesar dessa edição hoje já estar esgotada em 7 volumes. Há uma edição que também está esgotada, da Record, de 1990, em 2 volumes, onde está lá a poesia dele, do Gregório. Bem, são 2 edições, como vocês viram, problemáticas, exatamente porque uma foi censurada e a outra foi muito mal elaborada na transcrição, não se cuidou, o James apressou-se muito em publicar, porque o governo da Bahia, aí é que é uma coisa formidável. Luiz Viana Filho era governador da Bahia e resolve publicar esses poemas do Gregório de Matos e Guerra. Deu em cadeia os militares. Os militares prenderam o secretário de Cultura da Bahia, o Luiz Henrique Dias Tavares, por causa deste livro do Gregório de Matos. Deu cadeia. Mas ele passou poucos dias, porque Luiz Viana era altamente comprometido com a ditadura militar, chegou a ser chefe da Casa Civil do Marechal Castelo Branco, aquele famoso nosso marechal cearense. Bem, então, James publicou, o grande mérito é esse, publicou todos os poemas do Gregório, que encontrou em alguns manuscritos, os manuscritos do Celso Cunha, que você já deve ter ouvido falar, que hoje estão na Biblioteca Nacional. Celso Cunha foi um dos grandes estudiosos da nossa língua, né? Um linguista
de extrema categoria. E tinha esses códices que eu manuseei e vi. Bem, então, a obra do Gregório tem toda essa problemática que pervive até hoje, porque é preciso fazer uma edição crítica do Gregório. Há um paulista chamado Ansen, que publicou, mas aquilo não é edição crítica. A edição crítica é uma coisa completamente diferente. Bem, a edição crítica, você não atualiza a grafia, hein? Sim, é porque eu falei mal do Ansen, então eu recuei, porque... Falar mal daquela turma de São Paulo é pesado. Eles têm um peso danado. Bem, aí então, para fazer este percurso gregoriano, gastei algum tempo da minha vida e algum tempo da paciência de minha mulher e meus 2 filhinhos, mas não me botaram nenhum apelido por causa disso. Podiam ter me chamado de Boquinha do Inferno. Mas, graças a Deus, não fizeram isto comigo. Bem, eu creio que fiz uma conversa, uma discurseira. Agora vamos pegar alguns poemas do Gregório, fragmentos, não são poemas inteiros. Tem um aqui que eu gosto muito, é um dos sonetos do Gregório de Matos e Guerra, e que é o retrato escrito e escarrado do Brasil atual. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Não é algo formidável? Em cada porta um frequentado olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. O terreiro aqui é o terreiro de Jesus, que está lá até hoje. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés os homens nobres, os homens que tinham grana, dinheiro, açúcar, cana, e por aí lá vai. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Bem, E as outras todas? Sim, as outras todas cidades. Não sei, mas isso aqui é a cidade da Bahia. A cidade da Bahia, por sinal, agora deu um exemplo espetacular de furto com aquelas malas espantosas, cheias de dinheiro. 51 milhões dentro do apartamento do Gedel Vieira Lima. Que coisa formidável. Bem, o Gregório teve como foco demarcado mesmo, exatamente porque ele foi muito maltratado pelaquele arcebispo, ele resolve investigar a vida freirática dos freires e freiras que tinham relações, não é? Mas os frades não tinham relações só com as freiras, tinham também com as mulheres do mundo. Então, ele aqui, e nos frades amanqueiras, freiras, em que ocupam os sermões, não se ocupam em disputas, putas. Aí ele vai dizer, com palavras dissolutas, me concluís na verdade que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Os padres não faziam outras coisas, a não ser pegar as freiras nos conventos,
fazer os sermões e ir para o mato com as putas e as negras, evidentemente. É claro que haviam também aqueles amores que eram freiratos, que ocorriam dentro dos conventos femininos, das moças cujos pais colocavam nos conventos esperando o matrimônio, esperando que aparecesse alguém que se dispusesse a casar com aquela moçoila que lá estava, com um dote e tal. Mas aí os frades também faturavam essas meninas lá dentro. Isso é consabido. Não estou inventando coisíssima nenhuma. Isso é histórico, está dito, está dito. Bem, aqui tem um dos focos, como disse, além dos frades e freiras, são os governadores. Há um governador que ele diz no soneto o nome do sujeito. O primeiro verso é Senhor Antão de Souza de Menezes. Quem sobe a alto lugar que não merece, homem sobe, asno vai, burro parece, que o subir é descarga, é desgraça muitas vezes. Bem, nós estamos aí com um sujeito que subiu à condição de presidente da República e pode cair de repente. Então, senhor fulano de tal, quem sobe a alto lugar que não merece. Né? É fantástico, esse homem é fantástico. Bem, então, aqui nós vamos ver um poema que ele dedica ao governador Luiz Antônio da Câmara Coutinho. Esse poema é um exemplo notável de dessacralização, com uma oração que ele faz, e vocês vão ver o tom da oração, da reza. Ele compõe um poema que é uma coisa maravilhosa. E me permitam ler aqueles que se sentirem chocados com este poema. Eu peço desculpas. Começa: sal, cal e alho caiam no teu maldito caralho. Amém. O fogo de Sodoma e de Gomorra em cinza te reduzam essa porra. Amém. Tudo em fogo arda, tu, o governador, e teus filhos e o capitão da guarda. O capitão da guarda era um homem chamado Luiz Ferreira de Noronha, que dormia com o governador. Pois é. Tu, teus filhos e o capitão da guarda. Bem, aí ele vai dizer que o governador era assim: a voz merda dos fidalgos, a voz escória dos godos, filho do Espírito Santo e bisneto de um caboclo. A voz fanchono beato, sodomita com bioco e finíssimo rabi, sem nascerdes cristão novo. Ele aí vai. Esse é um longo poema, onde ele desabridamente diz horrores desse governador. Outra vez, os padres. Ele, como vocês sabem, foi desembargador da relação eclesiástica e tesoureiro-mor da Sé, da Igreja da Sé. Então, ele escreve esse poema, que é um poema pequeno. A nossa Sé da Bahia. A nossa Sé da Bahia com ser um mapa de festas é um presépio de bestas. Se não for, estribaria. Várias bestas, cada dia, vemos que o sino congrega. Caveira, mula galega, era um padre que se chamava, não sei daqui, Caveira. O deão, burrinha
parda. O sujeito mais importante do capítulo era o Deão. Ele chama de burrinha parda, pereira, besta de albarda, tudo para sé congrega. O sino tocava, essas bestas todas iam se reunir com ele, porque ele foi colega dessa turma durante um ano. Depois ele sai esbudegando com todo mundo, né? É evidente que tomaram-lhe o emprego. Bem, aqui tem esse livrinho que, infelizmente, eu não pude trazer para vendê-lo aqui, mas eu posso incluí-lo no sorteio, não é? Já que vai. E tem aqui uns poemas que eu também gostaria de ler para vocês, especialmente alguns, em homenagem a Maria Belo, porque ela ontem falou aqui em mulato, mulatice, etc. Vejam como Gregório é também antinômico, ambivalente com relação às relações carnais dele. As relações carnais, sexuais, vocês querem as palavras bem gravadas. Minha rica mulatinha, desvelo e cuidado meu, e eu fora todo teu, e tu foras toda minha. Juro-te, minha vidinha, veja bem, que carinho, que carinhoso. Se acaso minhas quer ser, que todo me hei de acender em ser teu amante fino, pois por ti já perco o tino e ando para morrer. Veja que poema lindo. Não é lindo? Lindo, lindo. Mas vocês vão ver como ele trata de outra maneira em outras situações. Aqui tem um retrato que ele faz da Bahia, que eu gosto muito. Ele diz assim: Bahia tem letras 5, que são B, A, H e A. Logo ninguém me dirá que 2 Fs chega a ter, pois nenhum contém sequer, salvo se em boa verdade são os Fs da cidade, um furtar, outro fuder. É uma definição perfeita para o Rio de Janeiro, para Copacabana. Para o Rio de Janeiro, perfeita para o Rio de Janeiro. Vamos ver aqui outros poeminhas para acabar, porque eu já estou falando demais. Ainda tem o professor aqui, vocês querem coffee break? Olha aqui, Maria. Maria, não me espanto que nascessem tais efeitos de tal causa, que de mulata sai mula, como de mula, mulata. Esse é um poema violento. Vai ver que a criatura não quis dar a ele pau, né? Por isso é que esse homem como eu digo, é um devorador. Ele não é inumano, não, ele é devorador. Agora vejam o outro lado que eles. Vejam bem. Vocês viram que de mulata sai mula, como de mula, mulata. Aí ele vai dizer, é parda. Vejam como eles amenizam, como ele ameniza com um eufemismo. É parda de tal talento que a mais branca e a mais bela deseja trocar com ela a cor
pelo entendimento. Isso é fantástico. É fantástico. Agora vem os poemas mais terríveis de Gregório, são fragmentos. São fragmentos. O mais lírico é esse verso. Esse verso é o mais lírico. A mim me tremia o cu, professor? É de um lirismo. Vejam bem. Está aqui. Está aqui agora. O incrível desse lirismo é que a inusitada e corajosa rima deste homem, em pleno século XVII. Não sei como não foi para a fogueira. Aliás, sei, porque o avô dele era familiar do Santo Ofício da Inquisição. O avôzinho dele, Pedro Gonçalves de Matos, dono de engenhos, arrematador de obras, ele construía as calçadas. Ele era um desses construtores que hoje estão por aí. Agora vejam bem, ele lê com lirismo isso, né? Eu leio com muita força. A mim me tremia o cu. Com as muquecas, não em vão, pois sendo da vossa mão, qualquer peixe é baiacu. Jesus, nome de Jesus. Vejam a audácia, ele rima esta palavra obscena com Jesus. Bem, agora vejam bem. Catona, ginga e babu, com outra pretinha a mais, entraram nestes palhais, não mais que abolir com o cu. Eu vendo-as, disse, Jesus, que bem jogam as cambetas. Vamos ver aqui, ainda tem mais outro nessa linha, essa linhagem horrorosa. Passou o surucucu. É uma cobra. E como andava, aliás, não é uma cobra. Eu andei pesquisando, era o nome de um sujeito, um negro, muito bem possuído, que se chamava Surucucu. Passou o Surucucu e como andava no cio, com um e outro assobio, pediu a Luísa o cu. Jesus, nome de Jesus, disse a mulata assustada. Agora, tem outros poemas que são muito bons, inteligentíssimos dele. Vejam bem, ele para vocês que são psicanalistas, a origem da prosápia. É um poema notável. É um fragmento, um pedaço do poema. Vejam bem. A coisa, como falar, como o pai Adão falava. Pão por pão, vinho por vinho e caralho por caralho. Quem pôs o nome de crica? A crica que se esparralha, senão nosso pai Adão, quando com Eva brincava. Essa é uma das palavras que Adão inventou. Pois se pôs o nome às coisas, o pai da nossa prosápia. Adão foi o primeiro sujeito que abriu a boca para dizer crica. Inventou a palavra. Porque Deus lhes permitiu. Nós, porque temos de emendá-las. Por que a gente tem que emendar? Essas palavras não existem, não foi Adão que criou. Então, esse poema tem essa sutileza notável de brincar com o sagrado, Adão e Eva, e o profano, que é essa coisa terrível que está aqui, né?
e inventou a prosápia, que vocês se preocupam tanto com a prosápia, né? Bem, aí, agora vejam a definição de amor que ele dá. O padre Antônio Vieira escreve um belíssimo discurso dizendo que o amor mais bonito, o amor mais puro era o amor que Jesus era o amor que Jesus tinha pelo homem, pelo ser humano. E a recíproca verdadeira. O homem tinha que amar Jesus profundamente e unicamente. Então, ele vai dizer o seguinte: o amor é, finalmente, um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Esse poema foi escrito, deve ter sido lido, eu tenho um artigo, isso não está aqui, não, porque foi uma pesquisa que eu fiz e depois eu localizei o sermão do Vieira, e aonde ele exatamente critica o Gregório. E o Gregório, então, diz, neste poema, que alguém tinha falado mal dele como pasquineiro ou qualquer coisa desse sentido. Bem, e terminou. Bem. É realmente fascinante, né? Professor, interessante porque a minha área de pesquisa é literatura também do século XVII, inglesa. Tem algum sujeito desgraçado? O próprio Shakespeare, ele trabalha muito com esse encontro entre a alta e a baixa cultura. É uma das marcas até da literatura elisabetana. Isso, da carnavalização. Pois é. O Gregório de Matos me parece um autor bastante exemplar do que o Bakhtin teorizou. Depois de Rabelais, só Gregório de Matos. A gente, infelizmente, não tem muito tempo, então eu vou tentar fazer um apanhado de algo, de coisas que me chamaram a atenção, de aspectos que me chamaram a atenção, e aí o senhor tenta responder conforme se sentir confortável e o tempo permitir. Ok? Primeiro, eu achei muito interessante quando o senhor fala dessa relação com o padre Antônio Vieira e toda a formação do Gregório com os jesuítas, né? E você ressaltou, inclusive, como havia um certo monopólio, muito entre aspas, da educação por parte dos jesuítas, né? Eu acho que quando a gente fala da literatura em língua portuguesa, seja ela aqui brasileira ou europeia, ou da história, da cultura lusófona, não tem como não falar do papel dos jesuítas, né? Foi determinante na história de Portugal, do Brasil, o papel dos jesuítas, e de uma certa forma, é uma instituição tão importante até hoje. Esta universidade é jesuítica. O padre Antônio Vieira é patrono desta universidade, tem um busto ali embaixo. Epa, será que eu vou ser preso lá fora? Não. Eu falo coisas com muita liberdade nas minhas aulas, professor. Fique tranquilo. Fique tranquilo. E é difícil realmente pensar em qualquer autor do século XVII de língua portuguesa sem levar em consideração a marca que os jesuítas deixaram na cultura daquele período. E eu acho que o senhor quer dizer, então o senhor começa por aí e terminou a sua fala mostrando exatamente
como que o Gregório de Matos, enquanto artista, encontra uma forma de transgredir essa grande norma que era a ideologia, o catecismo jesuítico, que era a ideologia da Igreja Católica em Portugal e Brasil do século XVII. E essa transgressão se dá ao construir. Parece que há uma grande metáfora nesses poemas aí que o senhor nos trouxe, um grande oxímoro, né? que é esse constante encontro de contrastes. O poema, especialmente do cu, me chamou a atenção, não pelo cu, porque não pelo cu, porque o cu ele tem representações na arte desde sempre. Sim, sim. Ele não é inovador, me parece, ao trazer o cu para o verso. Não, os gregos gostavam muito. Aqui no Brasil, agora, essa semana, fecham exposições que representam Adriana Portinari, Adriana Varejão. Hoje em dia, eles não podem mais representar o cu nas artes. Mas no século XVII ainda podia. Né? Não podia. Não podia. Mas me parece que a grande transgressão não é representar o cu, mas rimar o cu com Jesus. Pois é. Quer dizer, o grande sentido, como toda boa poesia, não está na forma apenas, né? E no conteúdo apenas, mas no encontro entre o conteúdo e a forma, no encontro entre a rima enquanto forma e o conteúdo, cu Jesus. Então, quer dizer, é uma poesia muito refinada, muito de vanguarda para o tempo em que ele viveu. Não nos gera espanto, como o senhor trouxe à luz, o grande interesse que os irmãos Campos tiveram na poesia do Gregório de Matos. Principalmente Haroldo. O poema dos 2 Fs que o senhor leu, né, do Furtar e Fuder, na cidade da Bahia, eu ouso dizer, um concretismo avant la lettre, né? Da Bahia, com as 5 letras, há algo de uma poesia do concretismo neste autor do século XVII. Então, eu gostaria de saber se eu falei um apanhado de besteiras, se o senhor concorda e em que medida concorda e discorda com isso que eu estou aqui falando. Bem, eu concordo plenamente com o que você disse. E gostaria simplesmente de acrescentar que Gregório conviveu com o padre Antônio Vieira dentro do colégio. Não tenho certeza, não posso dizer que Vieira ensinou a ele. Isso eu não posso dizer, porque Vieira foi um homem de outras preocupações. E logo, muito cedo, depois da carta anual, ele é enviado para Portugal e lá ele inicia a sua vida eclesiástica e política. Quando ele volta também com desditas, Vieira, a partir do momento em que houve a restauração, em vez dele ser apoiado, ele foi mandado para cá pelo Dom Pedro, o primeiro Bragança que foi posto depois que Dom Sebastião entregou a coroa à Espanha. Bem, Vieira não teve, acredito, o prazer de ensinar aos matos, porque tanto Gregório quanto Pedro e Eusébio, que eram 3 irmãos de uma família de 5 filhos, 2 meninas e 3 rapazes, os 3 foram estudar no colégio, porque só lá é que eles poderiam estudar mesmo. Enfim,
O Pedro não se formou, foi ser plantador de canas. O Gregório deu no que deu, e o Eusébio foi expulso da Companhia de Jesus e agregou-se ao Carmo, foi ficar com os carmelitas. É uma incógnita também, por que o irmão do Gregório. Era uma família meio da banda virada, viu? Essa aqui é a verdade. Um não deu para nada, como queria a família queria ter 3 homens ilustres, um na companhia, outro na magistratura e o outro, provavelmente, no governo. Né? O Pedro devia estar sendo destinado por famílias para ir ser burocrata. Né? Bem, acho que você captou bem essa coisa da rima rica, né? Uma rima muito poderosa, que até hoje, não sei por que os nossos músicos da música popular brasileira não pegaram esses versinhos para musicá-los. Este é um poema típico para Tom Zé. Não é? Típico para Tom Zé. Não sei por que não pegaram. Bem, Caetano gravou Triste Bahia ao Conde Semelhante. Não é? Agora... Hein? O Wisnik gravou Mortal Loucura. Pois é, o Wisnik, não sei por quê. Eu acho que ainda há... Eu realmente me sinto constrangido. Fico contente de vocês acharem graça dessa desgraça que ele fez, uma coisa absolutamente inusitada, rimar estas 2 palavras. Mas ele fez. E a gente não pode... Finge que não fez. E a reação da plateia, se for sorumbate, que a gente diz, vão me tocar fogo lá fora. Como todo mundo deu risada, vai todo mundo para a fogueira. Bem, você foi muito, muito pertinente. Eu gostaria que, se alguém quer perguntar qualquer coisa, eu estou... Lá vem a Maria. Muito obrigada, gostei imenso de ouvir e gostaria de fazer 3 pequenos comentários. O primeiro é que há aquele historiador inglês, Boxer, Sim. que escreveu sobre a história colonial portuguesa, e ele tem um livro sobre a questão das mulheres na colonização. As mulheres espanholas e ibéricas, portanto, espanholas e portuguesas. E uma das coisas que ele diz, exatamente, é que as mulheres portuguesas casadas, as filhas de gente rica na Bahia, preferiam, em lugar de aturar um marido que as fechasse em casa, de ir para o convento, onde havia fama de excelentes carnavais. Sim. A outra coisa que eu gostava de dizer era de perguntar-lhe se o Gregório, se ele escreveu... O Fernando disse que são tudo cópias. Sim. Exato. Se ele escreveu ou se ele dizia os seus versos. Bem, não há manuscrito autógrafo do Gregório. Bem, eu localizei em Portugal um manuscrito que está reproduzido aqui, algumas páginas muito ricas. Esse manuscrito é o mais antigo. Há um manuscrito que dizem que o governador Dom João de Alencastre teria mandado as pessoas escreverem num códice que ele deixou disponível no palácio, poemas do Gregório. Então,
é uma coisa extremamente importante que algum dia alguém retome essa pesquisa e uma comissão de pessoas ilustres participe deste trabalho para fazer esta edição crítica e chegar àquilo que é do Gregório ou não é do Gregório. Como vocês veem, tem poemas que são extremamente datados. Antes de ir, não tem nada. Pedro Calmon tentou localizar um soneto que o Gregório escreveu quando era menino, mas não é. Não é. Em verdade, não é. Bem, Cantavam ou falavam, sim. que depois eram copiados. O Gregório E a se outra- queixa, Maria, deixe-me responder. O Gregório se queixa num poema que os poemas dele circulavam em pasquins, ou seja, as pessoas prendiam nas paredes da cidade. Bem, alguém copiava ou arrancava aquilo e levava para casa. E aquilo era reproduzido. Bem, ele se queixa. Outra coisa que eu gostava de dizer é sobre a língua portuguesa. Porque a língua em Portugal ficou dividida entre uma língua erudita muito clássica, muito seca, muito pouco criativa, e uma língua popular muito vulgar. Eu lembro-me, por exemplo, de quando estive a viver em Paris, ia trabalhar para o Havre e lá pediram-me um dia, se eu não me importava, de ir a uma reunião em que uma assistente social ia explicar a imigrantes portugueses coisas sobre a contracepção. Eu fui e quando comecei a tentar traduzir para os imigrantes, dei-me conta que em português eu só sabia as palavras que não se dizem. Não sabia as outras, as normais, as científicas ou qualquer outra. E eu acho que o Brasil, nesse aspecto, trouxe à língua uma força e um vigor e uma invenção que, efetivamente, nós em Portugal ainda não temos. Já começamos um bocadinho, mas ainda não temos. E a Natália Correia, de facto, era uma mulher que tentava fazer o Gregório à sua maneira. Nós miscigenamos, né, Maria? Nós, brasileiros, miscigenamos. E a língua miscigenou, né? Nós temos uma influência das línguas nativas, podemos chamar de indígenas, uma influência das línguas negras, e isso tudo, num processo de hibridização, deu esse português brasileiro, e o Portugal não hibridizou nessa intensidade. Não? Maria, eu tive o privilégio não só de conhecer Natália, estar com Natália, e tive o privilégio de conviver com Rodrigues Lapo, que a senhora sabe quem é, não é? Um grande estudioso da poesia medieval portuguesa que Gregório lia, provavelmente lia, porque circulava, era uma poesia extremamente popular, extremamente satírica, e circulava na universidade entre os estudantes. Pronto. Nazar. Eu fui pesquisar na internet, houve um vestibular, uma exigência em relação ao tema, a biografia de Gregório de Matos, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015. Tem o Higino de Barros, não é isso? Como é que é? Como é o negócio? Houve uma exigência, como uma das matérias possíveis de se cair num vestibular, Sim. em 2015, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sim, Eu sim. abri aqui na internet, estava lendo, tem os versos e a biografia,
e depois que você abre a primeira vez, há uma exigência de cadastramento e pagar, essas coisas todas. Não consegui abrir mais, mas 2015, no 0 hora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas ele diz uma coisa que, nessa época, aqui mais próximo do Brasil, havia uma dificuldade enorme, ou quase impossibilidade, de se tipografar, de se publicar alguma coisa. Então, as coisas ficavam perdidas, ficavam uma transmissão oral. Quer dizer, é um pesquisador, um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele vai trabalhar toda a biografia do Gregório de Matos. Mas ele fala a esse ponto, de que, nessa época, havia uma dificuldade enorme. Então, eu pergunto, será que outros poetas, outros autores, nessa época, eram publicados no Brasil? Não. Ou aqui por perto? Não, a tipografia no Brasil só surge depois que Dom João Vi Com a imprensa veio régia, né? e se estabeleceu aqui Imprensa régia. com a imprensa régia. E os livros, para serem publicados em Portugal, eram submetidos ao Santo Ofício da Inquisição. No tempo de Gregório, era impossível ele publicar a sua poesia satírica, erótica. A poesia lírica, tudo bem, a sacra, tudo bem. Ele não quis publicar. Ele era de origem judaica? Não, ele era, se muito, cristão novo. Se muito, um marrano. Se muito, cristão novo. E o avô tratou de ser familiar do Santo Ofício, provavelmente comprou essa benesse, esse título, para ficar a salvo no Brasil. Hein? Para ficar imunes, né, a perseguição. Pois é. Esse do Santo Ofício era o dinheiro, justamente. O Leonardo, comentando você, Fernando, destacou a força, a presença, né, dos jesuítas nessa época aqui no Brasil. A mim me ocorreu, até por algumas palavras que você citou nos poemas, e por toda a condição do erotismo voltada para as negras, né, a função dos africanos no Brasil, né? Como é que isso, quer dizer, a gente sabe como é que isso se deu, mas parece que fica sempre alguma coisa a saber de que poder, de que força teve, né, a vinda dos escravos aqui, o país em que mais tempo teve de escravatura, uma penetração muito grande na cultura, diferente, por exemplo, dos índios, que, apesar de serem admiradas como mulheres lindas e peladas, não conseguiram deixar a marca do seu erotismo na nossa cultura. E nós temos isso na linguagem, na língua, na culinária, e, enfim, por aí fora. Sim, porque os índios foram romantizados por Alencar. Não é? Bem, Ceci beijou Peri, Peri beijou Ceci, pronto. E falavam em lisboeta, né? Pois é. mas o Gregório não, o Gregório foi direto. Não é? Agora, para se estudar esse problema das relações intersexuais entre as três castas, as três raças que haviam aqui, Gilberto Freixo já esgotou mais ou menos isso, e outros também que se especializaram nessa coisa toda. Né? O negro tem uma predominância porque era não só escravo para a mesa, mas também para a cama. Então, as crianças conviviam. Bastam ver aí fotografias magistrais que eu vi lá no Inumano do Museu do Amanhã. Lá tem fotografias lindas das mucamas do século XIX carregando os bebês dos brancos. E os bebês delas, que situação estavam. Não é? Bem, isso não se pode reconstituir.
Diga. Eu que não sou nem Matusalém, mas sou um pouquinho antiga, Mas eu sou, não se preocupe, não. fui aluna de colégio de freira e tudo que se lia numa página de rosto tinha que ter o Nick Obsta. Sim, Quer dizer, era preciso que a igreja endossasse aquilo que a juventude ia ler. Quer dizer, se não tivesse Nick Obsta, nós éramos aconselhados a não abrir o livro, fosse o que fosse. Estou falando 1950. Né? até pouco tempo, né? Até pouco tempo. Agora imagina se nós teríamos acesso a Gregório de Matos. Só nos manuscritos mesmo. Não havia. Não, meu pai teve. Teve acesso, pô. Recitava várias. Pode se falar? Não sei o microfone não, por favor. Não vou fazer questão nenhuma para o professor, não. Só fazer um comentário, porque o professor é dessa área. O senhor deve se recordar que esses textos freiráticos, eles tinham grande divulgação, porque falavam todas dessas relações com as freiras, tanto que tem a história do namoro nas grades, que era coisa extremamente interessante para a época, né, e que tem até a história, porque eu conheço, estive lá, pesquisei, de Mariano Alcoforado, né, que está todo nessa linha. Então, essa questão dos textos freiráticos, inclusive, é interessantíssimo, porque tem uma professora aqui, não me engano se era da PUC, que fez uma pesquisa de mestrado ou doutorado, que ela botava o gosto do pecado, que estava em cima, não sei se o senhor deve se lembrar disso, né, daquele manual dos confessores. E o que aconteceu? O Manual dos Confessores criou uma proposta diferente, quer dizer, não porque eles queriam, mas porque você, como tinha que pesquisar item a item do pecado em cada uma das pessoas, se perguntava às senhoras, a senhora pratica o felácio? Aí a moça ficava espantada com aquilo e dizia, bom, então estão praticando. Então, o que aconteceu? O Manual dos Confessores passou a ser um incentivador de práticas sexuais e não, na verdade, um contenedor em virtude da confissão. Eu só me lembrei disso por causa dos textos freiráticos, porque nessa época eles eram bastante disseminados em função que depois, se não me engano, foi o Concílio de Latrão que proibiu esse ócio de namoro nas grades. Bem, um grande freirático português foi o rei Dom João V. Dom João V teve como amante uma abadesa do convento de Odivelas. Esse convento transformou-se num lugar preferencial para os encontros amorosos do rei Dom João V, que foi o rei mais poderoso e mais rico de Portugal. E ele dormia com as freiras de Odivelas. E isso lá em Portugal, ainda hoje se faz brincadeiras, menina, não vais para Odivelas. Eu acho que a gente precisa encerrar, não precisa, Tereza?